Queridos irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa devocional de hoje. E sem mais demora, vamos a ela. Antes de começar, eu gostaria de pedir que você preste bem atenção em tudo que você vai ouvir aqui hoje, pois eu vejo um grande perigo que ronda a todos. Então vamos à nossa devocional. E eu começo afirmando que existe uma grande possibilidade de um cristão não ouvir o que o Senhor está dizendo a ele. Em Mateus capítulo 11, verso 15, Jesus faz uma advertência séria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto significa, uma vez que você os tem, que você os use para ouvir. Ora, aquele que ouve, presume-se de que a mensagem recebida será aproveitada. Se, porém, para nada lhe serviu, então ele não ouviu, apenas escutou, pois não caiu em seu coração. Nas Escrituras, observamos essa demonstração presente em vários textos. A questão a destacar é: por que tantos registros com este mesmo aviso? Seguramente porque existem pessoas dentro da igreja que apenas podem estar escutando, mas não ouvindo. Vou começar a caminhar por um terreno meio polêmico, mas não posso deixar de abordar o assunto. Trata-se da perda da salvação. Antes de mais nada, esclareço que não sou calvinista, mas tenho muito respeito e amor por esses irmãos em Cristo. Todavia, ao percorrer uma trilha diferente, admito que falar em perda de salvação e discutir se o cristão pode ou não perdê-la é no mínimo uma discussão que tem produzido muito pouco resultado no meio cristão. Haverá sempre aqueles que advogam um lado ou outro e assim a disputa se prolonga mais e mais. Apesar disso, dedico umas poucas palavras ao tema porque entendo que tem tudo a ver com o objeto da nossa devocional. O âmago do problema está na palavra perda. Destaco o termo porque entendo que perda é um acidente. Será que alguém pode perder a salvação por acidente, assim como alguém perde a sua carteira ou as chaves do seu carro? Não, de forma alguma. Meu entendimento é que o cristão não perde, mas vai descendo etapas de abandono, a qual termina numa espécie de rejeição da salvação. A isto alguns chamam de apostasia. Mas como se dá? Eu creio que o caminho é descendente. A pessoa não ora como antes, a leitura bíblica é deixada de lado e, como consequência, não ouve os alertas do Senhor. A palavra que Deus envia à igreja parece não fazer efeito algum em sua vida. Critica seus irmãos em Cristo e os vê como fanáticos. Hoje vai ao templo, mas está insensível. Depois, os espaços entre um dia de culto e outro se alongam até deixar de frequentar a sua igreja local. No próximo estágio, a oração já foi abandonada, assim como a leitura da Bíblia. Em sua mente abriga pensamentos onde o pecado é relativizado. Essa pessoa costuma dizer: isto não é bem assim. Dessa forma, o que era pecado já não é mais. É dentro desse contexto que põe os olhos em Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Estou sendo bem simplista ao apresentar essa ideia. Contudo, o indivíduo que alcançou essa fase já possui um coração endurecido. Sim. Note que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus fala algo que cai bem aqui. Mas antes de vermos, é preciso saber duas coisas. Número 1.
o texto é dirigido à igreja e não aos incrédulos. Número 2, o versículo em questão envolve um contexto onde vemos uma congregação que se afastou completamente do Senhor. Com isto em mente, vejamos o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Antes da pessoa chegar ao estágio da apostasia, creio que o Espírito Santo bateu várias vezes à porta do seu coração, mas ela não ouviu. Temos um exemplo curioso na palavra de Deus. Trata-se de Demas, um cooperador do apóstolo Paulo. Demas é mencionado algumas vezes nos escritos do apóstolo. Por exemplo, em Filemão, verso 24, o apóstolo inclui entre um grupo de homens colaboradores do seu ministério. Em Colossenses 4,14, Paulo o menciona sem comentários. Finalmente, em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Será que você pode ver os estágios na vida de Demas? Não quero afirmar que ele se apostatou porque não temos mais informações, mas me recordo de João que nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Tiago enfatiza dizendo que aquele que ama o mundo torna-se um inimigo de Deus. Tiago 4,4. Por fim, perceba que antes do estágio final do apóstata, ele passou por várias outras etapas e em todas elas ele fechou seus ouvidos à voz do Espírito Santo. Isto é, ele se fez surdo. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, em tudo que você ouviu aqui nessa devocional e não permita que os seus ouvidos deixem de ouvir o que o Espírito diz a você. Bem, irmãos, isso é, como eu disse, é um assunto que envolve um alerta, e o alerta, quando é dado na palavra de Deus, é porque existe um perigo. Preste atenção em tudo que você ouviu, que Deus ministre ao seu coração. E até a próxima devocional, se Ele assim o permitir. Deus te abençoe. Até lá.